A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, eu sou o pregador Manassés e nesse vídeo vamos falar sobre o pregador que cresce na presença de Deus, ou a pessoa que cresce na presença de Deus. Se você gostar desse vídeo, se inscreve no canal, dá um like no nosso vídeo e se isto, na sua opinião, for relevante e edificante para os demais irmãos, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, amém? Quando falamos de crescimento na obra de Deus, de crescimento como um pregador da palavra de Deus, nós precisamos entender que a obra de Deus ela funciona ao contrário do mundo. A palavra do Senhor nos ensina a ir na contramão do mundo, a andar na contramão do mundo. E a obra de Deus, ela não é uma pirâmide, como pode parecer. Muita gente imagina uma pirâmide, é o pastor, e embaixo tem os obreiros, mas embaixo tem a nave da igreja, né? Parece uma pirâmide. E não é isso, é o contrário. A obra de Deus não é uma pirâmide. O texto que eu gostaria de citar aqui para tomar como base do que eu vou te falar agora é Lucas capítulo 7, verso 28. São palavras do próprio Cristo, onde ele diz: entre aqueles que são nascidos de mulher, ninguém, e ninguém é ninguém, certo? Ninguém é maior do que João Batista. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Ele diz que entre aqueles que nasceram de mulher, ninguém é maior do que João. Mas no reino de Deus, aquele que se fizer o menor, certamente será para Deus maior do que João Batista. Então, você pode ser maior do que João Batista, só que você não pode desejar ser maior do que João Batista. E é meio confuso, mas eu vou te explicar. Primeiro, você tem que entender que na obra de Deus, a pirâmide é inversa. A pirâmide é inversa. A pirâmide, aquela pirâmide do poder, né, que o mais forte está aqui, depois vem o segundo, o terceiro e a grande massa está embaixo. Essa pirâmide, na obra de Deus, ela é ao contrário. Ela é assim, tá? Ela é assim, e o pastor está embaixo. O pastor está embaixo, aí vem os obreiros, aí vem os auxiliares, e aí vem a grande massa, a nave da igreja, o povo da igreja. É o contrário. Por que é o contrário na obra de Deus? Porque o pastor, ele não é o que manda em todo mundo, ele é o servo de todo mundo. Ele está ali para servir, e ele chama os obreiros para ajudar ele a servir o povo. Jesus, ele também disse em outro texto, deixa eu dar uma olhada aqui, ele disse que o maior não é aquele que serve à mesa, o maior é aquele que está sentado na mesa. Qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. E é verdade, os discípulos estavam se assentando à mesa para aprender com Jesus. Fazendo aqui uma comparação do que Jesus estava fazendo ao treinar e ensinar os seus discípulos, eles estavam sentados na mesa e Jesus estava servindo conhecimento para eles, servindo experiência para eles. Então Jesus está dizendo que o maior é quem está sentado e ele está servindo. A mesma coisa deve acontecer na obra de Deus. Se não estiver acontecendo em algum lugar ou outro, não use esse lugar como referência para generalizar e dizer que é assim em toda igreja. Não, mas tem muitas igrejas sérias onde a obra de Deus é feita como deve ser. Quem está assentado, ou seja, os membros, eles são maiores. Eles são maiores. O pastor está ali para servir. Os obreiros, os diáconos, eles estão ali para servir. Ou seja, quando você deixa de ser membro e você passa a ter uma função, você passa a ter um cargo, você não está subindo, você está descendo. A pirâmide é ao contrário, o pastor está lá embaixo, servindo, sustentando toda a igreja. E aí vem os obreiros, e aí vem o pessoal, vem toda a grande massa. Então quando você sai daqui de cima, da parte maior da pirâmide, e você vem e ganha o cargo de auxiliar, você está descendo na escala geral. Aí você vira diácono, e aí você vira evangelista, e depois você chega a pastor. Você está descendo. E isso é muito importante que você entenda como pregador da palavra de Deus. Porque todo pregador que deseja crescer na obra do Senhor, na presença do Senhor, precisa entender isso, que com Deus você desce. Jesus não ensinou ninguém a subir, Jesus sempre ensinava a descer. Quem quer ser o maior, seja como o menor. Então é muito importante todo aquele que quer pregar a palavra de Deus entender isso, que quando você sobe para o nível de pregador, na verdade você está descendo, você não está subindo. Você virou um pregador, você desceu.
Você desceu para servir as pessoas, você desceu para ensinar as pessoas, você desceu para orientar as pessoas, para guiar as pessoas. Você está descendo. A mesma coisa acontece com um cantor, a mesma coisa acontece com qualquer cargo ou função dentro da obra de Deus, dentro da casa do Senhor. Você desce. A gente desce, não sobe não, ninguém sobe aqui na terra. Quando for para subir, vai ser para o céu. Mas enquanto está aqui na terra, a gente desce para servir as pessoas. Porque, por exemplo, uma pessoa que que conhece toda a Bíblia, uma pessoa que tem toda a experiência, que tem toda a orientação, você concorda que ela poderia usar isso a favor dela? Ela poderia usar isso somente para ela? E viver a vida dela? Poderia, mas quando ela deixa de fazer isso para servir os outros, ensinar os outros, ela está descendo na pirâmide da obra do Senhor. É o contrário, ela está descendo cada vez mais, ou seja, ela está deixando de cuidar das suas coisas, ela está deixando muitas das vezes o obreiro, o pastor, ele deixa um pouquinho a família de lado, ele deixa um pouquinho o trabalho de lado, ele deixa um pouquinho o lazer, o passeio de lado, por causa da obra de Deus, por causa das almas. E a mesma coisa vai acontecer com o pregador. Até porque todo aquele que prega a palavra de Deus, naturalmente, ele vai subir posições, ele vai galgar posições, né, como evangelista, como presbítero, ou seja, ele vai adquirir alguma função, ele vai adquirir responsabilidades, vão ser colocadas coisas na sua mão, você que quer pregar, para você cuidar. E você tem que entender que você está descendo e não necessariamente subindo. Amém? Bom, eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e o seu ministério em nome de Jesus.